gente, vamos lá, então. A ideia hoje, então, bom, boa tarde para todo mundo. A ideia hoje, então, é de conversar um pouquinho aqui sobre a história do que a gente faz, né? A história dos cuidados intensivos, tá bom? Bom, nossa história começa aqui na região do Mar Negro, tá? Na época da Guerra da Crimeia. Lembrar que nessa época, o que a gente tinha eram os planos expansionistas aqui do Império Russo, que ameaçavam bastante os interesses comerciais, principalmente por causa da dominação do Estreito de Bósforo, onde, contra a ideia expansionista do Império Russo, veio uma aliança britânica, francesa e otomana, no sentido de tentar invadir a Península da Crimeia para bloquear o domínio russo. Essa foi conhecida como a Guerra da Crimeia, que começou em 1853 e terminou em 1856, mas no Tratado de Paris. Tá? Então, o que eu vou contar para vocês é baseado em, basicamente, 2 livros. Esse aqui, que é o livro da Florence Nightingale, e um outro livro de História da Medicina que eu vou mostrar para vocês depois. Essa aqui é a nossa heroína, né? A Florence Nightingale. Lembrando que ela é de família britânica, ela nasceu em Florença, na Itália, por isso que ela recebeu o nome de Florence. E, enfim, ela se formou enfermeira, né, e ela foi enviada na Guerra da Crimeia, depois a gente vai ver o ambiente que isso aconteceu. Mas na Guerra da Crimeia, ela teve um papel bastante importante, porque ela foi junto com mais 38 enfermeiros para cuidar dos soldados britânicos feridos. Tá? E a gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês aí, que é um pouco da base da história que eu estou contando para vocês. Então, olha, esses aqui são alguns tópicos desse livro. Né? Ela acabou a guerra como uma heroína, e até hoje ela é, né, para todos nós. E ela estudou enfermagem, não só no Reino Unido, mas ela também foi fazer complementação na França, complementação na Alemanha, enfim, era uma pessoa bastante viajada, bastante globalizada para a época dela. E ela acreditava piamente que essa profissão de cuidar dos outros era extremamente necessária. Tá? E essa história da Crimeia, que culminou com o envio dela para a guerra, foi por conta desse repórter, esse W.H. Russell, que mandou alguns relatos do que estava acontecendo na Crimeia, onde os soldados britânicos, na verdade, estavam morrendo depois de feridos pela falta de cuidado. E a mortalidade era extremamente alta, eu vou mostrar isso para frente, para vocês. Lá, já na Crimeia, ela ficou conhecida como a mulher com a lâmpada, a Lady com a lâmpada. E por que disso? O que ela fez na guerra, na região da Crimeia? Ela pegava os soldados doentes, os soldados feridos, e separava num canto. Nesse canto, ela ficava vigiando 24 horas por dia. Durante a noite, ela ia com a lâmpada dela ver como é que eles estavam, principalmente os mais graves. E o que ela fazia com eles? Alimentava, dava água, não deixava parado no leito para não formar úlceras, no leito, no chão, seja lá onde for. Sempre que o doente começava a piorar, ela trocava os curativos, refazia os curativos, quando não, pelo menos a cada 24 horas, quer dizer, ela cuidava dos soldados. Parece que é algo muito simples. E com o sucesso que ela teve fazendo isso na Guerra da Crimeia, ela conseguiu um investimento bastante grande do próprio governo britânico para fazer crescer o cuidado de enfermagem. A Florence Nightingale, além de ser uma pessoa, um ser humano extraordinário, ela é excelente estatística. E o livro dela é cheio de números, cheio de análises. Esse aqui é um gráfico que ela criou, é um misto de gráfico de barras com a pizza, né? E o que ela mostrou pra gente? Isso aqui era a mortalidade dos soldados, os feridos, na época que ela chegou na Crimeia, 42,7%. Na hora que ela conseguiu montar todo o esquema de cuidado, isso caiu para 2,2%. Então vejam o impacto. Isso é impacto. Isso tem valor. Né? É uma redução de mais ou menos aqui 20 vezes a mortalidade dos soldados britânicos. Bom, foi fundada aí a Escola Nightingale de Enfermagem, né, e ela formou vários outros enfermeiros.
E não só britânicos, mas de outras nações. Aqui, por exemplo, a Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Coincidentemente, as 4 menores medicinas intensivas aí do mundo. Né? Aqui a Austrália e Nova Zelândia, que são indiscutivelmente os melhores. Né? Bom, eu trouxe esse trecho, esse é um texto que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, o Rodrigo Biondi, ele é intensivista de Brasília. E a esposa dele é enfermeira. E eles se conheceram dentro do UTI, ela é enfermeira intensivista. É um texto bastante legal, né? E assim, ele já começa assim, ela estava bastante à frente do seu tempo e sua preocupação de que os pacientes precisavam de cuidados, com sua preocupação de que os pacientes precisavam de cuidados especializados, mas cuidados, né? São aqui alguns anos que se passaram, mais de um centenário, né? E que ela foi para a Guerra da Crimeia, e até hoje a profissão de enfermagem não é valorizada como se deveria. Aqui, acho que assim, se a gente não para pensar nisso no dia a dia, é bom a gente parar, né? Que assim, a gente não está fazendo o básico. E, quer ou quer não, ontem o Taniguchi já comentou com vocês, a gente não tem evidência que médico faz diferença na UTI. Você põe médico, tira médico, não faz diferença. Põe físio, tira físio, a gente tem, são poucos, mas alguns estudos com fisioterapeuta, também não faz diferença. Mexendo na enfermagem, baixou, primeiro, número, segundo, instrução, baixou no nível dos enfermeiros, aumentou a mortalidade da UTI. Tá? Bom, e é isso que ele está falando aqui. Outros complementos vieram, né? Até um pouco antes, a gente tem a história do Dr. Inas Semmelweis, que era um obstetra, que simplesmente, o que ele prestou atenção? Nessa época ele não sabia que existiam micro-organismos. E como ele era obstetra, e os obstetras treinavam vários procedimentos cirúrgicos, exame ginecológico em cadáveres, eles faziam isso de manhã, depois iam examinar as gestantes. E as gestantes, depois do parto, começavam a evoluir com febre, e algumas delas, não poucas, né, batendo uma mortalidade aqui que chegou na casa até um pouco acima de 30%. Morriam com essa febre puerperal. Ele achou muito esquisito isso, né, de elas morrerem, uma coisa que é natural, e todo mundo mexendo nos cadáveres, depois irem examinar as gestantes e isso acontecer. Aí ele começou a ligar os pontos que devia ter alguma coisa errada. Mesmo sem conhecer os micro-organismos, ele sugeriu que se fizesse a higienização das mãos com solução cloretada, né? E foi isso que ele começou a fazer aqui. E essa mortalidade que bateu acima de 30%, chegou muito próximo do zero, estabilizando aqui entre mais ou menos 1%. Então, assim, isso é outro procedimento que faz diferença para a gente no dia a dia. Tá? Lavar as mãos, higienizar as mãos. Se a gente fizer isso bem feito, o resto já fica até um tanto quanto um pulo para frente, não passo para frente no cuidado dos doentes. Outros acontecimentos que foram importantes aí para o que a gente faz hoje estão aqui, né? A história da transfusão, essa história não é tão simples quanto colocar um papo aqui, isso envolveu bastante, uma história bem complexa, tá? Mas isso aqui data de antes de Cristo, tá? Desculpa, já é depois de Cristo. A história da cólera com reanimação com fluidos. O Dr. Sidney Ringer, que foi um pediatra, tanto Ringer quanto Hartmann eram pediatras, né? E que eles mostraram que soluções que um pouco mais complexas, assim, mantinham a contratilidade do coração, tá? E o Alexis Hartmann que montou o Ringer lactato, a solução de Hartmann que a gente usa hoje. É que o Ringer lactato, na verdade, é uma adaptação americanizada para isso, e a solução de Hartmann é fixa. O Ringer, cada empresa faz um jeito, eles são muito parecidos, mas variam pouco a pouco. Então, quando vocês lerem a solução de Hartmann, a priori a gente está se referindo ao Ringer lactato. Tá? Bom, em 1943 veio a descrição do primeiro dialisador, que ontem o Taniguchi já mostrou para a gente que era uma máquina de uma sala inteira, e que isso foi evoluindo para hoje para as máquinas microprocessadas. Essa aqui é uma publicação de 1978 desse neurocirurgião que chama Walter Dandy. Só que em 1932, ele fazia as neurocirurgias dele, entre elas correções de aneurisma, e só que ele precisava ficar vendo os dentes dele no pós-operatório. Então ele montou uma unidade, e já era nos moldes de montar um UTI pós-operatório. Tá? Só que assim, aqui não ficava o dente ventilando, só para observação. Mas assim, a essência está aqui, que é cuidar do doente.
Bom, e aí veio a história da ventilação mecânica, que na nossa história ocidental, pelo menos, ela começa aqui na epidemia de pólio. É o momento mais interessante da história da medicina, pelo menos na medicina intensiva. Isso aqui era o pânico que eles passaram na época. A gente está passando alguma coisa parecida, né, só que talvez com um pouco menos de conscientização. Isso aqui é interessante, né? Volte nas próximas férias. Né, não venha para cá, você está correndo perigo. E quem aparece aqui é esse indivíduo que chama Philip Drinker. Philip Drinker, ele era um engenheiro químico, o irmão dele era biólogo. O irmão dele trabalhava com pletismografia em sapos, e ele percebeu que quando o sapo parava de respirar, parava de mexer a membrana do pletismógrafo, se ele ia lá e mexia na membrana do pletismógrafo, o sapo respirava. Aí ele montou uma máquina parecida com essa aí, que negativa a pressão ao redor da caixa torácica de gato, depois ele mudou para o ser humano. Ele montou aqui a primeira curva PV que a gente tem de ser humano que a gente tem na história, pelo menos. Mas ele montou o primeiro ventilador com pressão negativa. Isso aqui foi uma epidemia de pólio em 1950 em Los Angeles. Essa aqui é uma foto do CDC e na publicação do Lancet do próprio Philip Drinker. Nos dois locais vocês acham essa foto. Isso aqui já era uma UTI, certo? Mas em 1952 a epidemia migrou para Copenhague. E aqui acho que foi um dos momentos mais importantes. Que entrou o Björn Gibson, que é um anestesiologista que ontem o Leandro Taniguchi já comentou com vocês, de que ele era um anestesiologista, na verdade ele era nascido e formado em Copenhague, só que ele fez pós-graduação em Boston e voltou para Copenhague. Ele era conhecido como o anestesiologista dos grandes cirurgiões. Aqueles cirurgiões que operavam 4 horas, 5 horas, que eram cirurgias enormes para a época. E o que ele fazia? Ele fazia uma traqueostomia, isso aqui é uma dente com pólio, na verdade, mas é nos moldes do que ele fazia. Ele fazia uma traqueostomia e ventilava com uma bolsa que evitava, isso aqui é uma espécie de calçodada, para evitar a reinalação de CO2 nos pacientes. Mantinha os dentes ventilando, enquanto o cirurgião fazia o seu procedimento. Tá? Bom, a gente vai voltar nessa história quando for falar sobre SARA. O resto ele tem mais importância na outra vertente. Mas assim, em 1953, a epidemia ela migrou para a Suécia, que não teve tanto impacto quanto em Copenhague ou nos Estados Unidos. Mas aí o Björn Gibson fundou na periferia de Copenhague, o primeiro UTI, que na verdade onde se podia deixar o dente ventilando no pós-operatório, e essa foi conhecida como a primeira UTI nos moldes atuais. Vejam, nos moldes atuais. A primeira UTI foi lá na Crimeia, certo? Bom, tá bom. E acabou a pólio, né? Bom, nos anos 60, o Dr. Forrest Bird, que o Leandro Taniguchi já comentou ontem também, né? Criou aqui o Birdmark 7, que era um ventilador que ele é um pouco diferente dos ventiladores que a gente usa agora na modernidade, principalmente porque é um ventilador que não precisa de energia elétrica. Se tiver gás com pressão, você consegue ventilar o doente. Se tiver oxigênio com pressão, você consegue ventilar o doente com FO2 acima de 21%. Tá? Tudo bem, você não consegue ajustar precisamente, mas você consegue ventilar o doente. Isso aqui foi a força motriz de várias UTIs, principalmente aqui no Brasil, quando elas começaram a ser formadas. Tá? Eles foram evoluindo até os microprocessados que a gente tem hoje à beira-leito. Então, gente, a história do cuidado intensivo, ela é relativamente longa, mas simples. E vejam, na essência da história do cuidado intensivo, o nosso cuidado intensivo, ele nasceu do cuidado. Quem faz isso muito bem feito é a equipe multiprofissional, baseado principalmente nos enfermeiros. Tá? Então, ontem vocês já tiveram alguns dados sobre isso, eu volto a reforçar. Vocês querem ter uma boa UTI? Tenham uma boa enfermagem. A enfermagem é o cerne, é a base do que a gente faz. Cuidado é a base. E o que é cuidado? É uma série de coisas, em várias dimensões. Coisas grossas à beira-leito, né? A gente lavar as mãos, né? Cuidar com inserção de catéter, manter o catéter sempre limpo, manter, sempre que for fazer qualquer injeção, limpar bem o catéter, deixá-lo bem protegido, limpar a boca do doente, conversar com o doente, manter o doente atualizado do que está acontecendo, saber que horas são, oferecer conforto para a família, deixar a família ficar junto com o doente. Isso é a base do que a gente faz. Tá? O resto é resto. Tá? Tem impacto? Tem, mas não tão grande quanto isso que eu mostrei para vocês. Tá bom? Bom, e aqui no Brasil,
a gente tem uma história também que ela começou aqui em 1955. A primeira UTI mesmo que tinha doentes em ventilação mecânica, começou em 1955, no meio da polio ali, tá? Que foi aqui no IoT. Eu nunca fui ver o pulmão de aço que tem lá. Alguém já foi? É um turismo interessante, né, pra gente até. Mas enfim, em 1967 veio a primeira unidade respiratória no Hospital do Servidor Público dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Tá? Nesse meio aqui, que ninguém sabe exatamente quando é que foi, olha que eu já fui atrás de gente para perguntar isso, foi fundada a unidade de choque. A unidade de choque, para quem tiver interesse saber onde é que era fisicamente, era aqui no 6º andar, onde era o isolamento da UTI do 6º, agora a sala de procedimento da nefro. Ali era a unidade de choque, eram 2 leitos, tá bom? E um dos principais assistentes dessa época foi o professor Antonino Rocha e o professor Luiz Onuchique, tá? Bom, o professor Luiz Onuchique agora ele é assistente da nefro, tá? Bom, em 1972 foi fundada a primeira UTI particular, que é a UTI do Hospital Sírio-Libanês. Desculpa, eu só vou reforçar isso, porque assim, vocês veem o pessoal do Sírio falar, a primeira UTI do Brasil, a primeira UTI privada. Tá? A primeira UTI foi aqui no HC, depois dos servidores lá do Rio de Janeiro, tá bom? Em 1977, foi fundada a SOPAT, vejam que ela foi fundada antes da AMIB, que foi em 1980. Então, a nossa sociedade local foi fundada antes da AMIB. Em 1976, apareceu a primeira residência em medicina intensiva, que é a do HCPA, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer o hospital, de conhecer como eles funcionam, é um hospital extremamente organizado, um hospital público extremamente organizado, uma residência extremamente forte, uma UTI muito boa. Tá? Então é um lugar que vale a pena conhecer. Em 1991, foi reconhecido pelo CFM como especialidade em medicina intensiva. Tá bom? Em 1996, a gente teve o primeiro estagiário de TI aqui do Hospital das Clínicas, que foi esse indivíduo que o nome dele é André Luiz de Oliveira Martins. Tá? Em 2004 começou a residência propriamente dita. De 1996 até 2004, o que a gente tinha era estágio de complementação em medicina intensiva. Era 1 ano só. A partir de 2004 virou 2 anos e se tornou residência propriamente dita. Tá bom? Então, só para a gente lembrar. Residência de medicina intensiva no Brasil começou em 1986 e no HC, alguns anos depois, só em 2004, que a gente abriu a primeira residência aqui. Bom, isso aqui é o HC hoje. A gente tem falhas e falhas e falhas, principalmente nas áreas mais básicas, só que a gente consegue dar todo o suporte que é possível para um doente. Tá? Precisamos melhorar muito o que a gente faz de base. Não só nós, eu digo o Brasil como um todo. E quando eu digo Brasil como um todo, ele tem algumas bases para falar sobre isso. Olha, isso aqui já é relativamente antigo, 2005. Isso aqui é o banco de dados de validação do SAPS-3. O que eu estou mostrando para vocês são as diversas nações, diversas regiões que participaram da validação do SAPS-3. O SAPS-3 foi uma validação multinacional. Então eu queria que vocês vissem o seguinte, isso aqui é o odds de mortalidade das diversas regiões. Então quando a gente pega a Australásia, eles estão aqui embaixo. Quando pega aqui os nórdicos, eles estão aqui embaixo. A América do Norte está meio neutro aqui. Olha nós aqui. A nossa mortalidade na América do Sul, pelo menos das regiões que conseguem coletar dados, é das maiores. Nós somos quem porta a maior mortalidade, América do Sul. Tá bom? Hoje a gente deve estar um pouco melhor do que isso. Se a gente for pegar o resto das nações, talvez elas estivessem um pouco mais equilibradas se não tivesse a gente como outlier aqui em cima. Né? Aqui quando eu falo da Australásia, que aqui conta Japão também, que se pegar só Austrália e Nova Zelândia, isso aqui vem aqui para baixo. Tá bom? Bom, então o que eu queria mostrar para vocês, nossos resultados não são bons. Mais ainda, do mesmo banco de dados, esse indivíduo, o professor Jukka Takala, é um finlandês agora radicado na Suíça. E o que ele fez? Ele pegou o banco de dados e montou esse gráfico. O que é esse gráfico? Isso aqui é o SMR, que é a mortalidade padronizada, quer dizer, você calcula qual que deveria ser a mortalidade da sua UTI, pelo SAPS, e coloca como nominador a mortalidade real. Então, o que quer dizer isso? Se esse valor vem muito acima de 1, está morrendo muito mais doente que deveria morrer pelo SAPS, pelo menos. Se ele vem muito abaixo de 1, a sua UTI parece que está bem. É uma UTI onde morre menos do que o SAPS previu.
SRU é uma medida de custo, é um substituto de custo, que é o tempo que o doente fica internado, sobre o tempo que ele deveria ficar internado, sobre o tempo previsto. Tá? Isso aqui também, nesse texto, dá para a gente calcular através do SAPS. Não é uma medida exata, de jeito nenhum, é só um substituto. Então, vejam, as UTIs são divididas aqui em 4 quadrantes. Um quadrante aqui que tem alta mortalidade, alto custo, um quadrante que tem baixa mortalidade, baixo custo, os intermediários. Tá bom? Nós estamos aqui, tá? Alta mortalidade, alto custo. Quem está aqui, que tem, ó, um SMR baixo, quer dizer, alta eficácia, só que alto custo, são os norte-americanos. E australianos, nórdicos, neozelandeses estão aqui embaixo, baixo custo e a alta efetividade. Tá bom? Bom, um problema que nos assola, e às vezes a gente até tapa os olhos para... faz parte, considera que faz parte, mas não faz. Multiresistência. O HC, gente, ele, assim, é vergonhosa a nossa incidência de multiresistência aqui dentro. É vergonhosa. Isso não é para ser dessa forma. Tá? E a gente está melhorando, Primeiro, assim, o primeiro passo para a gente melhorar é saber que está ruim. Né? Então, acho que a gente tem que assumir isso e falar, precisamos melhorar. O que vocês estão vendo aqui é um mapa que foi publicado no Lancet, isso aqui é 2013, mas assim, os vermelhos são os campeões de KPC. Tá? Então, nós estamos aqui, ó, no grupo campeão. Só que, ó, os norte-americanos não estão atrás, não. Tá? Eles também têm uma incidência alta de KPC. Tá bom? Bom, a gente vai lá para a Austrália, tem um pontual aqui. Nova Zelândia, ninguém. Certo? Então, assim, isso aqui só para demonstrar para a gente que, para nós, que a gente tem um problema, que a gente precisa resolver. Isso, infelizmente, não vai ser da noite para o dia. Tá? Isso faz parte de um problema maior, acho eu. Isso aqui é uma casuística de 2016, 2015, que não é muito diferente hoje. Elas, eu posso dizer que é um pouco pior. O ano passado foi um pouco pior. Isso aqui é adesão de higienização das mãos por profissional, por classe de profissionais, na verdade. Então, olha só, isso aqui é antes ou depois de mexer no paciente. Os médicos, 62% deles limpam as mãos antes e ou depois de mexer no paciente. O que vocês acham desse número? Isso é baixo, né? Isso é muito baixo. Mas é a média da literatura, acreditem ou não. Até nos países de primeiro mundo. Isso roda em torno de 50% a 60%. Tirando alguns britânicos, tirando os australianos e neozelandeses. Bom, isso aqui a gente tem que melhorar. Dos enfermeiros, eles estão bem parecidos. Essa categoria dos fisioterapeutas, eles são campeões em qualquer lugar do mundo. Tá? Realmente eles limpam as mãos. Aqui não é 100%, mas relativamente maior que das outras categorias. Tá bom? Bom, a gente... o nosso SMR é de 1. Quer dizer, a nossa mortalidade é exatamente a que é prevista pelos SAPs. Mas tem um problema isso. O SAPs, como eu mostrei para vocês, ele é dividido por regiões. Então, assim, quando a gente calcula SMR, eu posso fazer de vários jeitos. Uma é pegar a equação geral dos SAPs, quer dizer, pegar a mortalidade do mundo e calibrar para ela. Esse SMR de 1 é quando a gente está pegando esse logit aqui. Logit é um componente de probabilidade. O Taniguchi vai falar para vocês quando for falar de regressões, tá bom? Então, assim, esse aqui é um logit que, na verdade, ele já está montado para uma mortalidade maior. Então, o nosso SMR de 1, contando a América Latina na época da validação dos SAPs. Só lembrando que a gente tem países que são exemplares na medicina intensiva aqui na América do Sul. Por exemplo, o Chile. Tá? O Chile é um país desenvolvido dentro da América do Sul. Bom, enfim, só mostrando para vocês. Sempre que vocês dizem, nosso SMR é de tanto. Já se preocupa, vai ver de onde saiu, qual é a equação de predição também. O HC usa essa equação aqui, tá bom? Eu acho que o mais justo seria a gente pegar aqui quem é muito bom, aqui, ó, quem é muito bom e calibrar por eles. Quando é assim, nosso SMR vai para 1.4, 1.5. Quer dizer, morre muito mais do que deveria morrer. Bom, e assim a gente tem algumas oportunidades de melhora ali, né? Primeiro, é formar um pensamento crítico e ter respeito ao pensamento dos outros. Olha, gente, a gente fala, vê a literatura, tudo, isso é uma coisa relativamente superficial na profundidade que é o cuidado aos pacientes. Então, sempre respeitem a opinião que pode ser divergente da sua, da nossa, que for.
Vai ver por que, que a pessoa está pensando assim. Respeitem isso, tá bom? A gente, difícil dizer o que é certo e errado à beira-letra. Muito difícil. Bom, cuidar dos pacientes. Isso aqui é a essência do que a gente faz, gente. Isso aqui bem feito, o resto não faz muita diferença. Quando a gente vai ver os grandes hospitais aqui em São Paulo, que tem mortalidade muito baixa, Einstein, que acho que é o campeão de todos, o cuidado deles é fenomenal. Né? Coisa que a gente gostaria muito de poder oferecer para os doentes nossos aqui do SUS. Bom, custo. Custo é uma coisa que a gente sempre fala, uma vida não tem preço. Olha, não tem, mas tem custo. E um custo que pode impactar em outros. E a gente sabe que tem muita coisa que a gente faz que, infelizmente, a gente gasta muito dinheiro e não aproveita isso. Isso é uma visão crítica que a gente tem que ter. Tá? A gente vai falar sobre custo-efetividade aí mais para frente, ou custo-efetividade, custo-eficácia, seja lá qualquer derivada desse termo. Comunicação. Comunicação é um tema extremamente importante para qualquer profissional da saúde. Para nós, que temos contato com gente morrendo e parentes de gente morrendo todo dia, isso aqui é fundamental. Tá? A gente não tem que ter medo de se comunicar. A gente não pode fazer medicina intensiva para ficar escondido dos familiares, para não falar com ninguém. Não é esse o nosso foco de jeito nenhum. E assim, cuidar de fim de vida. Ah, mas um doente que está próximo da morte não precisa ir para a UTI. Olha, gente, não penso bem assim não. Né? O doente de fim de vida, ele pode ir para a UTI. E, assim, às vezes, se isso não for ter impacto para outros pacientes, ele deve ir para a UTI. A gente consegue cuidar desse doente 24 horas por dia. A gente consegue oferecer para ele um bom cuidado de fim de vida. Tá bom? Então, assim, UTI também é um local para cuidado de fim de vida. Às vezes, para o doente que veio com outra intenção, com outro objetivo de cuidado, e durante a internação mudou para boa morte. Isso é possível de acontecer, e acontece com muita frequência. Comece a observar o que a gente faz no dia a dia. Tá bom? Bom, e a residência do HC? Falar um pouquinho da história nossa aqui. Olha, em 1996 eu tinha comentado com vocês, foi o primeiro ano complementar. Esses aqui eram os assistentes da época, 3 deles estão aqui ainda, né? A Rita, a Marjorie e a Marli. A Rita e a Marli ainda são assistentes da UTI clínica e a Marjorie é a diretora do corpo clínico. Luiz Monteiro, ele ficou até pouco tempo atrás, e ele saiu, entrou o Pedro, depois entrou o Bruno, e ele era o coordenador das UTIs clínicas. Agora ele está lá, na verdade estava no 9 de julho. Esses são os outros assistentes das outras disciplinas em paralelo aí. A professora Carmen, o professor Carlos, Ricardo Tapajós, não sei se todo mundo conhece, uma pessoa excepcional, é o cara que dá aula de tétano na lousa, né? E, bom, enfim, o cara é fantástico. O Marcelo Amato, o Ronaldo Cairala, que não sei se todo mundo conhece. O Ronaldo Cairala ainda, para mim, ele é um refúgio. Sempre que tem alguma coisa acontecendo no UTI que eu não tenho a mínima ideia do que é, eu vou atrás dele, para mostrar para ele ver o que ele pensa. E o Pedro Caruso, que é o coordenador da UTI da C. Camargo agora. Tá bom? Bom, Guilherme Schettino. Guilherme Schettino, atualmente ele é o diretor clínico do Vila Nova Santa Catarina. Vila Santa Catarina, né? Hospital do Einstein. Ele é o diretor clínico de lá, ele era assistente aqui da UTI Pneumo, ele foi o coordenador da UTI do Sírio por muito tempo, ele que fez a UTI do Sírio ser o que é hoje, é uma pessoa fantástica também. Geraldo Lorenzi, que era assistente da UTI Pneumo, atualmente ele é o coordenador do laboratório do sono. Eu tenho um apego especial, ele que ele foi meu orientador. E olha só, 1996, então, foi o primeiro complementando, foi o André. Tá? O André, infelizmente, ele faleceu há 4 anos atrás, não sei qual horta, e morreu. Mas ele foi o primeiro complementando. Isso em 1996, vamos chamar de primeira geração. A segunda geração já tiveram 3 pessoas. Uma é o Gustavo agora é diarista lá da UTI do Einstein. O Zé Paulo é lá da UTI do Sírio. Luciano, acho que da terceira geração aqui, acho que boa parte de vocês já teve contato com ele ainda dá um ou outro plantão aqui. Era presidente da SOPAT, é presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi. O Fabiano ainda é assistente da disciplina, só que ele é lá do laboratório. Tá? Inclusive ele vai para quem tiver interesse em coisas laboratoriais, ele é o cara para a gente procurar, ele e o Heraldo, tá bom? Bom, essa quinta geração é uma geração com já um maior número de pessoas. Esse aqui é o Leonardo Brauer, que ele é da rede IMED agora.
o Ricardo Reisanga, que ele é do Aurora Healthcare em Washington, agora ele foi para os Estados Unidos, refez toda a residência de UTI e trabalha lá agora. André Amaral, ele é assistente do Sunnybrook, em Toronto. Se alguém de vocês quiser ir para lá, ele é a nossa via de contato, tá bom? A sexta geração, tá o cara da pochete aqui, o Taniguchi, e o Fábio. O Fábio ainda é assistente das UTIs clínicas, sexta-feira ele está aí. Essa é a sétima geração, vocês não vão conhecer pelas caras aqui, mas o Vlad é lá da UTI do Sírio agora, o Alexandre é um dos caras da EMED ali, do São Camilo, e o Danilo, ele era coordenador da UTI do Einstein, agora ele faz uma coisa paralela com o pessoal da Mil, tá? Esses eram assistentes da época, né? O Fábio, que é lá do Einstein, a Sigrid, que agora é professora da Universidade Federal de São Carlos, Maurício, que é lá do Sírio, a Ró, que é a Ró, e a Flávia Machado. A Flávia Machado, ela é a coordenadora da UTI da Unifesp, né? Só lembrar que ela, quando vocês forem entrar lá na UTI da EMI, lá no quarto andar, vejam que tem uma placa de fundação do lado esquerdo da entrada. Era a época que ela era coordenadora, então tá o nome dela lá. Ela era assistente da UTI da EMI, tá bom? Bom, 2004, essa foi a primeira geração de residentes propriamente ditos, tá? Esse aqui é o André Rovnanian, que é lá do Sírio, o Fábio, que no estágio de gestão, ele que conduz vocês lá, e o Daniel Forte, que ele era o diarista da UTI do Sírio, ele criou o serviço de cuidados paliativos lá dentro, e hoje em dia acho que é o centro de cuidados paliativos mais forte do Brasil, a melhor pós-graduação aí em cuidados paliativos do Brasil. Bom, essa nona geração, acho que um dos caras mais conhecidos aí é o Ricardo. Ricardo é diarista do Oswaldo Cruz e lá do Einstein, tá bom? Essa 10ª geração, o Paulo, eu acho que vocês não vão ter muito contato com ele, né? Tomara que tenha. E o Rogerinho. O Rogerinho é assistente da UTI clínica ainda. Dessa 11ª geração, tinha ficado a Dani e o Felipe aqui, eles eram assistentes do ICESP, eles saíram. Na 12ª geração, esse indivíduo, vocês vão ler muita coisa sobre ele, inclusive circulou no grupo aí alguns textos dele ultimamente, que é o Fernando Zampieri, um cara que tem um QI de uns 300, é difícil entender o que ele fala. Quando ele faz piada, eu só ia rir em casa, quando eu não conseguia entender, porque é difícil. Bom, perfeito. Essa é a 13ª geração, esse aqui é o César Bizelli, que era da UTI do Sírio, o Thiago Romano, que é o coordenador da UTI do Vila Nova Star agora, e o Paulo Tcherno, que ele, acho que é da DS da GN, ele é o diarista lá agora. Bom, essa é a 14ª geração, que só tem bandidos, né? Esse aqui é o maior de todos, o Estevão e o Felipe. Na 15ª, o Daniel Joelson, acho que vocês vão ter contato com ele lá na UTI da EMI, na UTI Covid, e a Vivian na UTI não Covid da EMI. Essa 16ª geração, o Rafael agora ele acho que é o diretor clínico de uma das OS do Einstein. E o Otávio está em Barcelona agora. Ele é um cara fantástico, né? Ele tem... Se alguém gosta de literatura, ele tem um blog de literatura que é fantástico de seguir. Um poeta, e esse cara tem um QI de uns 1000, né? Então, bom, essa é a 17ª geração, tá o Bruno aqui, o César, e a Lívia, que vocês vão ter contato com ela no Samaritano. Tá? Essa é a 18ª geração, vocês vão ter contato com eles fora daqui. O Alder, que agora é o coordenador lá do hospital da Next, né? O Pedro Dantas e o Pedro Tchekoli, que talvez vocês tenham contato com ele no Samaritano, e os dois aliás, desculpa, ele acho que está no Oswaldo Cruz agora, e o Pedro do Einstein. O Mino está no Oswaldo, aliás, desculpa, os dois estão no Sírio, o Mino que está no Oswaldo Cruz agora. Mas eu acho que o Pedro vai sair de lá, né? Não sei. Não, mas assim, os dois são fantásticos, né? O Pedro ficou, acho que foi 1 ano e meio com o John Kress na UTI dele em Chicago. Né? E, assim, as experiências que ele tem são fantásticas. Né? E o Zé Mauro, que ainda é assistente aqui da UTI. Essa é a 19ª geração. Bom, o Bruno
Tomazini, infelizmente, ele saiu aqui do HC, agora ele é o coordenador da residência lá do Sírio. Esse é o Fábio, o Vitor e o Daniel, que eles ajudam aí no currículo de cuidados paliativos, e o Daniel Marcelos, eu acho que vocês vão ter contato com ele também no... Ele trabalha no Paulistano também, né? O Daniel Curitiba? Paulo Marcelos? Na Samaritana. Vocês vão ter contato com ele lá também, tá bom? Bom, essa é a 20ª geração, que vocês vão ter contato com a Bruna e com o Rodolfo lá no fígado, com a Roberta no trauma, com o Renato e a Renata na EMI, tá? Bom, essa 21ª geração, vocês vão ter contato com o Marcelo, com o Marcelo e com a Marina nas UTIs clínicas, com o Vinícius lá no fígado e com a Bárbara no trauma. Essa 22ª geração, que está todo mundo aqui lá no ICESP, exceto o Yuri, que está aqui na UTI clínica, não, desculpa, o Luiz, o Guilherme e o Yuri estão aqui na UTI clínica, o resto todo mundo no ICEPS. Esse aqui é o Dante, o Lucas Crosati, o Gabriel, o Maurício e o Rodrigo. Essa 23ª geração, que esses são as fotos que vocês vão continuar vendo por aqui, né? Então, o Matheus, a Jaqueline, o Pedro, a Luísa e o Vitor. E a 24ª geração não tem foto, é só olhar para trás. E aí então vocês, tá? A 25ª geração aí de residentes. E para só ter uma noção, até então somos em 162 formandos no total da residência / estágio de medicina intensiva, e sejam aí muito bem-vindos. Tá? Eu coloquei que a história continua, porque assim, a ideia era a gente ver cenas como essa. Isso aqui foi o pré-pandemia, né, em 2020. Isso aqui foi a transição de uma era de residência para outra. Aqui vocês estão vendo o Yuri pegando plantão como assistente e o Luiz passando plantão como R4. Detalhes que eles são da mesma turma. Né? Então, assim, essa é uma cena que seria muito legal se ela se repetisse. Vou dizer uma coisa para vocês. Assim, o HC não é um lugar extremamente atrativo para se trabalhar, não. As condições são extremamente áridas, né, e cansativas. Mas vale a pena, por vários motivos. O principal deles são os pacientes. As oportunidades que a gente tem aqui de ter contato com doentes graves, doentes em fim de vida, doentes que melhoram, familiares sofrendo, familiares felizes e familiares gratos com a gente. E, em segundo lugar, porque assim, o contato com o ensino, o contato com o residente, o contato é sempre muito produtivo para todos nós. Tá? Então, essa é uma inspiração aí para o dia a dia, que isso se repita várias e várias vezes, tá bom? E é isso aí, gente, essa é a história nossa aí, tá bom?